Nosso Senhor, queridos e abençoados irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Para quem não me conhece, eu sou Judite Josafá. Então, pessoal, como vocês viram aí no título, hoje eu vou falar sobre depressão, suicídio e automutilação. Essas foram coisas que estiveram sim presentes na minha vida e muitas pessoas não sabem ou não compreendem como é que eu fui chegar a tal ponto. Eu acredito que este vídeo vai sair um pouquinho longo, por quê? Porque esta foi uma fase longa na minha vida e é uma fase que necessita ser detalhada, tá bom? Então é isso, pessoal. Já não se esquecendo, né? Dê o seu like, compartilhe, se inscreva, ative o sininho das notificações e vão lá, pessoal, se inscrevam no outro canal que também eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Então é isso, vamos lá? E dando uma dica pra vocês, e é uma coisa que vai ajudar muito na compreensão do vídeo de hoje, vão lá, pessoal, e assistam o vídeo anterior, que é o meu testemunho, parte 1. Aí vai fazer sentido do porquê tá acontecendo essas coisas na minha vida, como é que eu cheguei a tal ponto e tal. Então vão lá, pessoal, pra poder fazer sentido pra vocês, tá bom? Então, daquele dia em diante, muita coisa mudou. Eu não conseguia mais orar, porque na minha cabeça, Deus não ouviria a oração de uma garota que poderia ter evitado todos aqueles erros, mas não evitou. E eu pensava que isso se aplicava só a mim, sabe? Eu falava pras pessoas do amor de Deus, da bondade, da benignidade, da justiça, de tudo assim, sabe? Eu falava tão bem, mas tão bem. Mas eu acreditava que isso se aplicava somente pra elas, pra qualquer pessoa do mundo, menos pra mim. Eu comecei a participar de uma oficina de teatro e eu gostei de um cara não cristão. E era a primeira vez que isso acontecia comigo. Não do fato ali de eu gostar, mas de gostar e não combater tal sentimento. Já aconteceram outras vezes também de eu começar a gostar de uns caras não cristãos, mas eu combati o sentimento e depois parava de gostar. Mas essa foi a primeira vez que eu não combati. E depois, eu nunca havia falado isso pra ele, mas depois de um jogo de corrente, ele me chamou pra ficar. E eu fiquei pensando assim, olha, não tem como minha situação piorar. Eu já tô afastada de Deus. E fui lá e eu aceitei. E depois dessa ficada com ele, eu realmente me senti pior. O que eu achava que não ia piorar, piorou sim. E eu comecei a me sentir de novo impura, indigna, sem importância, usada. Depois dessa vez, ele me pediu pra ficar mais 3 vezes. Eu aceitei. Quem me vê... Tem gente que me fala que eu sou masoquista. Eu sabia que ia sofrer, mas mesmo assim aceitava. Eu realmente não me entendo. Não entendo o meu antigo eu. Mas, assim, nesse dia que ele me pediu em namoro, uma amiga tava em casa. Uma amiga, né? E ela me aconselhou a aceitar. Só que o fato dele não ser cristão não saía da minha cabeça. Independente da situação ali que eu tava passando. Mas o fato dele não ser cristão era algo que me incomodava. Mas por fim, depois de ter pensado tanto e na verdade não ter pensado nada como deveria, pela emoção eu aceitei. Em abril de 2018 começaram a surgir sentimentos e emoções que nunca vieram tão fortes como aquela vez. E imagina, você ali no momento da sua dor, da sua tristeza, junta tudo. Dor, tristeza, angústia, desespero, vazio, amargura, falta de paz, todos os sentimentos ruins. Junta tudo num só. Imagina tudo isso vindo até você e piorando cada vez mais, duplicando, triplicando mais e mais, de acordo com o tempo, ao ponto de você não conseguir mais viver como vivia antes, não conseguir mais ter uma qualidade de vida, isso afetando até mesmo o seu físico. Imagine isso. E isso pode até ter começado pouco. Sim, gente, foi forte, mas foi pouco comparado aos meses que eu ia enfrentar. Isso começou em abril e em maio duplicou tudo que estava em abril. E em julho duplicou de maio. É que nem aquela continha 2, 4, 8, 16, 32 e cada vez mais aumentando. Sobre o meu relacionamento, com 2 meses eu já queria terminar. Ou melhor, eu digo que até mesmo antes dos 2 meses. Aconteciam coisas dentro dele que me machucavam muito, que me magoava demais e fazia até a minha situação mesmo piorar. Só que essas amigas, que na verdade não eram amigas nada, ficavam ao meu redor falando, não faça isso, não termine com ele, porque senão ele vai se sentir mal.
e por fim eu não terminei. Elas e outros amigos me aconselharam a sair da igreja, a usar drogas, a usar bebidas, tomar bebidas alcoólicas. Mas eu nunca coloquei nada na boca a não ser o vinho. E uma coisa que eu vou contar pra todos aqui agora, e nunca havia contado nada disso pra ninguém mesmo, gente, ninguém, nem pra minha melhor amiga, eu não contei, foi que eu nunca fiquei bêbada, como eles achavam que eu ficava. O que eu fazia? Eu tomava, assim, vinho, mas era uma quantia bem pouca, mas, assim, eles têm que ser, assim, meio tentando a cabeça o suficiente pra não perceber o meu fingimento. Eu fingia ali pra mim saber se eu podia realmente confiar nele, se em algum momento ali eu chegasse e ficasse naquela situação de trocar as pernas, mas eles se mostraram pessoas não confiáveis e isso nunca aconteceu, nunca eu fiquei bêbada, nunca. E assim, com o tempo, eu fui cada vez mais me esgotando, sabe? Todas as minhas forças parece que estavam desaparecendo. E eu tava me sentindo como se eu tivesse caído num buraco sem saída, sabe? É como você você estiver caindo ali, tá caindo, você não sabe onde você vai parar, mas você sabe que não vai ser nada bom. Nesse meio de tempo, uma amiga minha se automutilou na minha frente. Ela disse que aquilo aliviava a dor psicológica dela e me ofereceu a lâmina. E na frente de um amigo ali que tava com a gente na sala de aula, assim, da forma mais discreta possível, ali, eu fiz os meus primeiros cortes. Aquilo doía, sabe? Aquilo ardia demais. Mas à medida que, sabe, aquela dor palpitava e eu via o sangue, eu focava mais naquela dor física e realmente eu deixava de lado a dor psicológica, porque a dor física ali era o que eu tava sentindo ali naquele momento, era algo mais, posso dizer um termo mais real, sabe? Claro que a dor psicológica é real, mas aquilo ali, bem ali, sabe? É a primeira dor que você vai se preocupar. Mas com o tempo, isso não foi mais o suficiente, parou de doer, parou de arder e não resolveu mais a minha situação. Os meus primeiros cortes foram feitos nos meus pulsos, mas com o tempo eu resolvi passar pra minha coxa e pra minha perna. Por quê? Porque tava chegando ali a primavera, ia chegar logo em poucos meses, a primavera e o verão. E eu não ia aguentar o calor ao ponto de ficar sempre de blusa, mas de calça eu uso seja no frio ou seja no calor. Então eu passei pras minhas coxas e pras minhas pernas. E a automutilação se tornou um vício pra mim. A cada quinzena, a cada mês, aquilo só foi piorando. Ao ponto de nada mais parecia que fazia efeito, nada, simplesmente nada. E foi o momento ali que eu comecei a pensar no suicídio. Pra mim, na minha cabeça, aquilo era a minha única solução. Era a única coisa que me restava fazer. Eu também comecei a ficar muito fraca fisicamente. Eu perdi o sono, perdi a fome e eu emagreci demais. Eu tenho ossos largos, então um pouco que eu emagreço já parece assim, demais mesmo. E eu emagreci tanto ao ponto das pessoas ficarem me encarando de tão estranho que eu tava. E assim, eu não tinha fome o suficiente para adquirir todos os nutrientes que meu corpo tava precisando, sabe? E, assim, me afetou demais. E eu acredito que se eu passasse mais um ano na depressão, meu corpo ia ficar parecendo como se eu estivesse num caso gravíssimo de anorexia. A minha primeira tentativa de suicídio foi consumir medicamentos em alta dosagem. Mas logo depois que eu tomei, ao lembrar do que aconteceria comigo se eu realmente morresse, eu fiquei amargurada, angustiada. E ali eu implorei pra Deus não me deixar morrer. Realmente não morri. Mas eu tive uma arritmia que durou mais de 24 horas. Eu tive que inventar pra minha mãe, pras outras pessoas, que eu havia tomado um comprimido, esquecendo que eu havia tomado um outro antes. Eu não sei se convenceu eles, não sei se encaixou, não sei, mas não retrucaram. A única pessoa que falou, eu lembro de ter conversado com ela, é a missionária Fabiana. Se você vê em algum momento esse vídeo, tô com muita saudade de você, missionária. E essa missionária, ela falou assim, nossa, você é muito nova pra esquecer que tomou um remédio antes. Foi a única que retrucou, mas ninguém falou nada. Um tempo depois, a minha família descobriu minha depressão
E num certo dia, a minha mãe, eu indo pro meu quarto, a minha mãe olhou pra mim e falou assim: tira a extensão do seu quarto, senão chega à noite você quer se enforcar com ela. Eu nunca havia pensado naquilo, nunca. Por fim, eu nem tirei. Tudo bem que eu pensava no suicídio, mas aquilo não era uma maneira que eu realmente queria. Mas chegou a meia-noite. E durante esse horário eu não dormia muito, então passava boa parte da madrugada acordada. E era durante essa noite que tudo vinha com mais força, principalmente os pensamentos suicidas. Em um exato instante, eu bati os olhos na extensão que ficava do lado da minha cama, que a minha mãe havia mencionado mais cedo. E eu realmente nunca havia pensado naquilo. Mas aquele momento ali, eu senti algo tão estranho que eu nunca senti na minha vida. Eu comecei a sentir que aquilo era algo... Era um imã que atraía meu corpo, sabe? Era como se eu estivesse perdendo o controle do meu próprio corpo. Como se eu não mandasse mais nada ali. E começou a surgir um medo, um desespero dentro de mim. Eu pensava, meu corpo não vai me obedecer, meu corpo vai pegar aquilo e vai me enforcar. Gente, é horrível sentir que você não tem domínio do próprio corpo. E foi nesse momento, então, que eu, desesperada, em meio às lágrimas, eu tava chorando muito, que eu implorei novamente ajuda a Deus. Chorando e desesperada. Os meus batimentos cardíacos, logo após a oração, eles foram acalmando. As lágrimas, elas foram cessando. E eu comecei a ficar tão calma, mas tão calma, que eu dormi. E realmente não fiz aquilo, graças a Deus. Os meses iam passando, a situação ia piorando. E chegou ali um momento que eu parei de me preocupar se eu iria pro inferno ou não. Nas vezes anteriores eu me preocupava, por isso eu orava e implorava e clamava a Deus para que não me deixasse morrer na tentativa que eu havia feito naquela noite. Mas depois de um tempo eu não me preocupei mais. Eu só queria que aquela dor desaparecesse. E na minha cabeça o suicídio era a única solução. Nesse tempo também eu comecei a entrar em grupos com o mesmo tema que eu tava passando, né? Suicídio, depressão, automutilação, esses problemas. E eu havia ouvido sobre um cara, né, que entrou no mercado negro, pegou e comprou veneno e blá blá blá, eu não sei se é verdade, mas isso entrou na minha cabeça, né? Nossa, eu quero entrar no mercado negro e comprar um veneno, mas não é simples assim. Não é assim, nossa, facinho entrar, coloca lá, mercado negro. Apareceu. Não, gente, é algo perigoso. E eu tinha noção daquilo, e eu sabia que era realmente algo difícil de entrar. E eu poderia ser pega e presa. Então era algo ali que estava fora de cogitação. Eu pensei também em me enforcar. Só que eu não sabia fazer o laço da corda. As pessoas, assim, do grupo e por vídeos que eu via, explicavam, mas não entrava na minha cabeça. E agora eu entendo como é que faz. Depois de um tempo, fiquei curiosa, nossa, como é que faz um negócio desse que eu não sabia fazer antes. Muito rápido, muito assim, né? E eu agradeço muito a Deus. Eu agradeço muito a Ele pela dificuldade que eu tive anteriormente em compreender como se faz isso. Porque se eu havia entendido, se eu, naquele tempo eu entendesse como eu sei agora, acredite que eu já estava na profundeza do Hades, falando tudo errado. Nossa, eu agradeço muito a Deus por essa imensa dificuldade que eu tinha. Eu pensei em me jogar na frente de um automóvel também, mas era assim, eu tentava fazer ele de forma discreta, mas as pessoas que estavam comigo, andando ao meu redor, logo que eles percebiam que algo estranho ali estava acontecendo comigo, eles logo me evitavam. Eu não estava mais preocupada se alguém veria a minha morte ou não. Minha única preocupação era que tudo isso acabasse e que eu morresse logo, se as pessoas presenciassem isso ou não. Uma coisa que eu sempre considerei um defeito da minha personalidade, né? Personalidade melancólica, como eu já falei em outros vídeos do canal, é a curiosidade. E esse defeito evitou muitas tentativas de suicídio. Por que eu digo isso? Porque eu ficava curiosa. O que aconteceria depois da minha morte? E o que me deixava frustrada era saber que eu não teria ideia do que realmente ia acontecer. E assim, quando eu parava pra pensar sobre isso, o tempo voava.
E quando percebia que estava pensando sobre isso, eu estava até um pouco mais calma. E ao ponto de não tentar o suicídio. Então esse defeito me ajudou muito nessa fase. Depois de uns meses do meu relacionamento, eu descobri uma traição. E eu ficava brava comigo mesma, eu me culpava, eu falava, você sabia que isso ia acontecer, isso estava na cara, que eu não deveria ter entrado naquele relacionamento, porque isso era muito evidente, ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas mesmo com o coração machucado, dolorido, aquela situação amarga ali pra mim, começou a surgir uma raiva imensa, uma vontade de vingança. E a vingança, ela é um defeito da personalidade melancólica também. Naquele momento eu não lutei contra isso. Ultimamente eu luto e é como se diz, eu mato a minha carne. Eu escolho perdoar ao invés de me vingar. Mas naquele tempo eu não escolhi perdoar. E eu fiquei com tanta raiva, que eu traí ele também. E no caso, os dois ficaram totalmente errados na situação. Uma coisa importante eu dizer também é que depois disso eu achei que eu ia me sentir até mais tranquila por ter pensado assim, estou pagando com a mesma moeda. Mas acreditem, eu me senti pior, muito pior. Em setembro eu estava passando numa psicóloga, não porque eu queria, mas porque a minha mãe estava me obrigando, né? Aí, eu tava num tratamento de antidepressivo natural, mas com o tempo aquilo nem me fez mais efeito e eu passei a considerar até chá pra encher a barriga. Eu tava prestes a ir a um psiquiatra, quando o meu cunhado, na penúltima semana de setembro, me convidou a ir pra igreja. E eu fui, a pedido da minha mãe. Eu não queria ir, mas eu fui. E por incrível que pareça, depois de todo aquele tempo sem sentir nada relacionado a uma presença gloriosa, grandiosa, majestosa, algo bom que vem de Deus, eu não sentia há muito tempo. Mas aquele dia eu senti, mesmo que um tiquinho, mas eu senti. E isso foi incrível. Foi incrível demais. Durante a semana, tudo aquilo que eu estava passando anteriormente ainda me atormentava. E eu pensava em terminar com o cara que eu tava namorando. Mas toda vez que eu chegava ali no ponto de dizer, ei, eu não quero mais nada com você, eu desistia. Eu ficava pensando, cara, e se ele ficar mal? Aí depois eu ficava brigando comigo mesma, falando assim, cara, se ele te amasse, ele não teria te traído. Pensa! E, eu brigava muito comigo mesmo, muito. Depois que eu desistia desses términos, por medo, por insegurança, por preocupação com o cara. Eu não me lembro ao certo se foi nessa semana também, ou se foi na outra, que lá pelas 3 horas da madrugada, quando eu acordei, eu vi na minha frente um ser de capa preta. Eu não conseguia ver o rosto, nada disso, assim, nossa, que aparência horrível e tal, assim, a face. Mas eu vi aquela capa e ela levitava, sabe? Não era muito, mas era o suficiente pra perceber que levitava. E o meu ser, ele foi tomado, sabe? Por um desespero, um medo imenso. E depois eu não me lembro de mais nada. Eu só me lembro de acordar morrendo de medo e ir correndo falar com a minha mãe. E a minha mãe foi falar com o meu cunhado, que ele havia acabado de ser liberto da depressão. E a minha irmã estava junto. E o que aconteceu? A minha irmã contou o sonho que ela teve neste mesmo dia. Ela falou que sonhou que estava do lado de fora do meu quarto. E o meu quarto tinha uma janela de vidro. E ela via, por essa janela de vidro, o mesmo ser que eu vi. Na última semana de setembro, eu decidi ir para a igreja por conta própria. Agora fica a pergunta. Será que a minha vida mudou? Será que ela continua a mesma? Porque eu fui para a igreja aquela vez. Senti tudo mais. Mas a minha vida continua a mesma. Mas e agora? Será que a minha vida mudou? O que aconteceu? Vocês vão descobrir isso no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Então, se você chegou até aqui, ó, lembrando de novo, não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar, ativar o sininho das notificações e se inscrever no outro canal que eu vou deixar o link aí nas descrições, tá bom? Então é isso, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor.